Olá, tudo bem? Meu nome é Lia e esse vídeo faz parte da disciplina Estudos de Aquisição e Aprendizagem de Línguas, ministrada pela professora doutora Luciane Bassols Brizolar. O texto que eu escolhi para fazer, este vídeo é Interações entre diferenças individuais e efeitos de instrução explícita sobre entoação em espanhol língua 2, da Rania Rafaela Rodrigues e da Helena Ortiz Prois. Então, na introdução, as autoras trazem aí algumas questões, como, por exemplo, a individualidade, ela interfere na aquisição de línguas, Porque se os alunos, eles recebem o mesmo input, como é que eles podem apresentar níveis variados de proficiência nas diferentes habilidades linguísticas? Ortiz Pross e Sans, 2016, salientam o baixo número de pesquisas que analisem a interação entre as diferenças individuais, as DIs, e as condições pedagógicas, no processo de aquisição e desenvolvimento de uma língua 2. Fox e Sans, em 2015, apresentam um estudo que analisou a interação entre idade e tipo de instrução, já que aprendizes idosos parecem se beneficiar de instrução explícita e feedback implícito. O objetivo, então, dessa pesquisa é analisar a interação entre as CPs e DIs na aquisição de enunciados interrogativos totais e declarativos por aprendizes brasileiros de espanhol língua 2. Esse trabalho se justifica porque, na verdade, há um baixo número de pesquisas que analisam a aquisição de entoação. E os instrumentos aplicados foram um questionário de histórico e proficiência linguística, uma tarefa de rede de atenção, para testar a capacidade atencional dos participantes, e testes de compreensão e produção de enunciados interrogativos totais e declarativos, que foram divididos em pré-teste e pós-teste. Dentro do referencial teórico, a gente tem dois subtítulos. O primeiro é a interação entre condições pedagógicas e diferenças individuais na aquisição de segundas línguas. E, então, o que a gente tem, na verdade, é que os estudos, acabam indicando que há uma correlação entre memória de trabalho, atenção e aquisição de segundas línguas, Sendo que a capacidade de memória de trabalho, ela parece determinar o nível de proficiência dos aprendizes. Com isso, a gente vem também e traz a questão da instrução explícita. Modo de falar, as autoras trazem, a instrução explícita. E aí elas citam Ellis, 2005, dizendo que Ellis expõe que esse parece ser o tipo de instrução que apresenta resultados mais benéficos que as metodologias implícitas. E elas deixam muito claro que elas optam, pelo uso mais amplo do procedimento de instrução explícita, que foi proposto por Alves, 2012, que que abrange, explicitação em diferentes práticas da estrutura-alvo. A gente tem, então, o outro tópico, que é a entoação de enunciados declarativos e interrogativos totais em espanhol língua 2, e a gente tem, então, que a entoação, ela permite a expressão de aspectos linguísticos, paralinguísticos e extralinguísticos, E Ackerberg, em 2011, sinaliza para o papel da entoação na L1, que tende a ser um dos primeiros elementos adquiridos e o último a ser perdido durante a vida. Deste modo, adquirir a entoação de uma L2 se torna algo complexo, pois há uma tendência à transferência dos padrões da L1 para a L2, de acordo com Pinto, 2009. Se a gente for pensar no espanhol e no português brasileiro, a gente sabe que são línguas entoativas, porque elas usam a entoação para marcar os aspectos linguísticos, e pragmáticos. E aí o que a gente tem aqui, por exemplo, nas frases declarativas, no português brasileiro, o padrão inicial é ascendente e seguido por um descenso contínuo, que é conhecido por linha de declinação. Por outro lado, no espanhol, o tom inicial é ascendente, mas o declínio, ele é gradual.
E aí, o que acontece, né? As diferenças no padrão intuacional, elas podem gerar prejuízos para a comunicação. Então, com essa pesquisa, elas buscaram realizar algo em que se ensinasse esses dois tipos de enunciados através da instrução explícita e se levasse em consideração o impacto das diferenças individuais no processo de aquisição dessas estruturas. Então, qual foi o método utilizado, né? Como é que se deu a pesquisa, né? Primeiro, os participantes. Eles faziam parte de um curso livre de idiomas, estavam no penúltimo nível do curso de espanhol, eram 10 aprendizes, eles foram divididos em 2 grupos, tá? 5 para cada grupo, 4, nos 2 grupos era a mesma coisa, 4 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, sendo que o que diferenciava esses 2 grupos era que no grupo experimental, que é o que recebe a instrução explícita, a média de idade era de 22,4 anos, e o grupo controle, a média de idade era de 34,8 anos. Foi utilizado, então, um questionário, né, para saber as informações pessoais e histórico-linguístico dos estudantes, foi feito um teste de atenção, e os testes linguísticos, o pré e o pós-teste, para verificar esses efeitos da instrução explícita na aquisição dos enunciados interrogativos e afirmativos em espanhol. Os testes linguísticos, então, né? Os alunos tiveram que fazer tarefas de percepção auditiva, leitura controlada, produção semi-espontânea e produção livre, tá? Ou seja, né, como eu falei ali, o grupo experimental teve a instrução explícita e o grupo de controle seguiu com o conteúdo do livro didático. Pensando então, né, nesse grupo experimental e na instrução explícita, a temática utilizada foi viagens, foi dividida em 5 etapas, né, baseado no que foi proposto por Alves em 2012. A professora lia frases no início, né, variando a entoação entre pergunta e afirmação, para ver a reação dos alunos. Depois se deu a explicitação formal do conteúdo, né, onde foram apresentadas as diferenças de produção melódica. Depois, 2 atividades de discriminação auditiva, as atividades de produção controlada, né, os alunos recebiam frases afirmativas e interrogativas e tinham que ler essas frases em voz alta, e a prática livre, né, na qual os estudantes, eles entrevistaram um salvadorenho que estava vivendo no Brasil há 3 anos, tá? Por que, né, entrevista? Porque dentro desse gênero a gente trabalha com perguntas e respostas, e aí tu pode praticar os 2 enunciados-alvo. Pensando nos dados, né, tem toda a explicação ali, mas o que a gente precisa saber é que os dados foram tabulados, né, considerando as suas especificidades. E aí, quando se entra, né, na análise e discussão dos resultados, o primeiro tópico é instrução explícita e variáveis individuais, e aí eu trago aqui as tabelas que elas colocaram, né, com os resultados dos testes linguísticos de compreensão, e aí se a gente vai ver, né, das frases afirmativas e interrogativas, não mostra, né, uma grande diferença, né, uma diferença significativa entre os grupos, né, essa continuação, né, da primeira tabela, que é o resultado dos testes de produção, a gente pode ver que há uma maior distinção entre os grupos, né, que no grupo experimental, o grupo experimental, ele aumentou os scores no pós-teste e o grupo controle diminuiu, e isso acaba sendo um indício de efeito da instrução explícita, certo? Tem uma segunda tabela também, né, em que a gente pode analisar as diferenças individuais, né, as DIs, e aí a gente vê, né, as informações sobre a idade, frequência de uso, né, de horas diárias, o número de horas diárias e a porcentagem ali também, né, experiência linguística, capacidade atencional, todas essas informações a gente consegue analisar aqui, né, a partir desta tabela. Há também as correlações entre a instrução explícita e as DIs. E há uma terceira tabela, então, né, mostrando
essas interações, né, entre a instrução explícita e as diferenças individuais, né? Aqui a gente tem, na verdade, as principais associações entre as DIs e a instrução explícita, tá? Que são verificadas no decorrer do estudo. Para finalizar, então, né, as considerações finais, a gente tem que, sobre os testes linguísticos, né, que o grupo experimental foi o que acertou mais nos testes de produção, né, a importância de se considerar o impacto, né, dessas diferenças individuais em interação com a condição pedagógica, visto que se possibilitou a percepção e formulação de hipóteses sobre o desempenho de grupos mais heterogêneos, bem como encontrou as possíveis respostas para o desempenho acurado de indivíduos que não receberam a instrução explícita, e também as autoras trazem, né, que o estudo ele acaba apresentando algumas limitações, como baixo número de participantes, uma amostra de conveniência, não permite, na verdade, que sejam feitas generalizações, né, houve também algumas limitações técnicas, como a falta de espaço com isolamento acústico para gravação, e a associação entre condição pedagógica e DIs parece ser fundamental para ampliação de oportunidades de aquisição e desenvolvimento de uma segunda língua. Aqui a referência, né, do texto analisado. Obrigada pela atenção. Até mais.